Bom dia, turma, bom dia a todos. Vamos aqui começando mais uma aula, mais uma semana, ok? Então vamos lá. Na aula de hoje, a gente continua no capítulo que a gente iniciou a aula na semana passada. E vamos conhecer aqui mais alguns pontos, tá? Capítulo de retas e ângulos, a gente continua no estudo de retas. Semana passada a gente viu como classificar uma reta, como ela se comporta, o que é ponto, o que precisa para ter uma reta, quantas retas passam no ponto, todos esses detalhes que eu falei para vocês que seriam importantes, ok? Na aula de hoje eu vou ensinar mais dois conceitos sobre retas. O primeiro delas, pessoal, que está aí no livro de vocês, é ponto médio. É bem super simples, olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma reta que eu vou de A a B, e no meio dela eu tenho um ponto M. Se eu digo que esse ponto está no meio desta reta, eu chamo ela de ponto médio, tá ok? O ponto médio de AB. Então olhem aqui, ó. Se eu tenho de AB e um ponto médio aqui, dividindo essa reta em dois, eu tenho agora dois segmentos de reta. Quais são eles? Antes eu tinha apenas AB. Se eu botei um ponto aqui no ponto médio, eu transformei em mais dois. Quais são eles? AM e MB. Olha aqui o detalhe. Se eu digo que esse ponto M é o ponto médio, está no meio da reta, esse ponto médio está dividindo essa reta AB em duas retas iguais. Como assim? Se eu digo que AB vale 40 centímetros, a reta toda vale 40 centímetros. Se eu ponho um ponto M justamente no ponto médio, ou seja, no meio dessa reta, eu divido essa reta em duas retas menores, porém de tamanhos iguais. Então vamos aqui, ó. Se eu digo que AB vale 40, AM e MB vale quanto? Cada uma vale 20. Se eu tenho um ponto que está dividindo essa reta toda na metade, se vale 40, eu divido em duas metades de 20, 20 e 20. Tá ok? Então o ponto médio divide a reta toda em duas retas menores iguais, porque eu estou dividindo a reta pelo meio. Então olha aqui, ó. Para mim achar o ponto médio, basta eu pegar o comprimento total da reta e dividir por 2. Então é justamente onde está o ponto médio. Outros exemplos, olha. Se AB vale 100, então aqui seria 100 dividido por 2, 50. Então ela ficaria no ponto 50, dividindo aqui em 50 e 50, tá ok? Se valesse 300, então ia ficar, se AB vale 300, ficava 300 dividido por 2 dá 150. Então ficaria duas retas de 150, 150, AM seria 150 e MB 150, tá ok? Da mesma forma, eu posso encontrar o ponto médio apenas sabendo um dos lados. Olha aqui essa outra forma. Eu tenho AM mais MB dividido por 2. Ó. O que seria isso? AM mais MB dividido por 2. Eu também consigo encontrar o ponto médio. Por quê? Ó? Se eu digo que aqui é 20, aqui obrigatoriamente tem que ser quanto? Ó? Se AM é 20, obrigatoriamente MB tem que ser 20. Então se eu digo aqui é X e aqui 20, qual o valor de X? 20. Se eu digo que AM é 75 e MB é X. Quanto é que vale X? 75. Ok? Então, preste atenção nesse detalhe. Ponto médio eu acho dessa forma. Comprimento total dividido por 2. Ou somo os dois lados. Tá? Também tem que dar o comprimento total. Outra coisa que quero trazer para vocês é mediatriz. O que seria mediatriz? É mais simples ainda. Mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio de forma perpendicular. Olhem aqui, eu tenho a reta AR, o ponto médio, que seria o meio dessa reta. Se eu traçar uma reta passando pelo ponto médio, aqui eu tracei uma reta passando pelo ponto médio de forma perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90. Eu chamo essa reta de mediatriz. Tá? Então, como é que eu construo a mediatriz de uma reta? Primeiro eu encontro o ponto médio, nesse ponto médio eu traço uma reta. Essa seria a mediatriz. Ok?
Então, os conceitos que eu queria trazer na aula de hoje era essa, ponto médio e mediatriz. Super simples também. O começo desse capítulo é super simples, apenas algumas coisas mais teóricas, tá bom? Então, ficamos por aqui, façam a atividade e até a próxima aula.